Olá, pessoal. Eu sou o Alessandro, professor de Física 2. Então, vamos para mais uma aulinha rápida aí. A gente está falando de óptica, tá? Óptica 1 é o capítulo 20 da apostila de vocês. Quem ainda não recebeu, vai receber, tá bom? Então, para a gente começar o capítulo sobre óptica, a gente precisa fazer alguns lembretes, né? Relembrar alguns conceitos da física, principalmente lá do segundo ano, beleza? Hoje nós vamos falar dos principais conceitos da óptica para depois entrar na parte mais profunda dos cálculos de óptica. Tá bom, galera? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá, então tá aqui, pessoal. Essa é uma lista de exercícios que eu deixei compartilhado aí, tá? Nas tupas de compartilhamento do Prêmio Digital. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco a tela aqui. Deixa eu ver. Acho que foi demais agora, peraí. Então tá aí, pessoal, são algumas perguntas sobre óptica. Então a primeira pergunta fala o seguinte: explique como acontece a reflexão da luz e como acontece a reflexão difusa. Galera, só para a gente lembrar, tá? No livro de vocês tem um resuminho e além disso tem um QR Code que você, clicando lá com o seu celular no QR Code, vai aparecer um resumo, uma explicação, tá? De um professor, justamente da apostila de vocês, e vai ainda resolver alguns exercícios com vocês. Eu vou resolver esses exercícios aqui e mais alguns, e vocês podem procurar por lá na apostila de vocês, que também vai ter resolução dos exercícios que estão lá, tá? Aqueles que não estão resolvidos por lá, no QR Code, eu vou resolver com vocês aqui também, tá bom? E nos nossos plantões presenciais, na nossa aula presencial de sábados, tá? Fique tranquilo, nós vamos fazer essa dinâmica aí, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para a pergunta número 1. Como acontece a reflexão da luz e como acontece a reflexão difusa? Galera, reflexão da luz, o nome já diz, é refletir, tá? Então, quando a luz ela bate um objeto que é opaco, ele é espelhado, tipo um espelho, né? Ela vai refletir. Então, se a luz ela bate, por exemplo, num ângulo de 30 graus, ela reflete num ângulo de 30 graus se a reflexão for regular. Se meu espelho for regular, tá? Então a luz ela vai ter esse caminho aí. No ângulo que ela incidir, que ela chegar, ela vai sair. Agora, no caso da reflexão, que ele chama difusa, é quando a minha superfície ela não é regular. Quando, por exemplo, o espelho está quebrado, rachado, ou então, por exemplo, na água tem muitas ondas, né? Então a superfície não está plana. Então acontece a nossa reflexão difusa, quer dizer, os raios que são refletidos, eles não voltam no mesmo ângulo de chegada, de incidência, eles vão em outro ângulo. Por exemplo, se a gente tem um raio chegando a 30 graus, na reflexão difusa ele pode sair a 45, a 60, a 90 graus, né? Então vai ter uma diferença aí da reflexão regular, tá? Ó, na 2, explique como acontece a refração da luz e o que acontece com a sua velocidade. Galera, diferente da reflexão, a refração é quando a luz consegue entrar em outro meio, tá bom? Então, normalmente, os exemplos que a gente tem é a luz quando ela entra na água, ou em outra substância como óleo, ou como glicerina. Então, a luz, quando ela entra em outro meio, ela desvia. Por quê? Porque ela tem uma redução da sua velocidade. Então, o que acontece com a sua velocidade? Ela reduz. A velocidade da luz no vácuo é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Mas nesses meios materiais, água, óleo, glicerina, essa velocidade vai diminuindo, porque o comprimento de onda dela, que a luz também é uma onda, vai diminuindo, então a sua velocidade tende a diminuir. Diminui muito? Não, não, continua muito rápida, mas ela diminui, tá certo? Então a refração é o fenômeno onde a luz ela consegue interagir com outro meio. Então a gente vai ter sempre dois meios materiais, tá? Dois meios de interação com a luz, tá bom? Então a luz ela se propagando em dois meios com índices de refrações diferentes. Por que índices de refrações diferentes? Porque as densidades são diferentes dos dois meios. Por exemplo, ar e água, tá? Então a gente tem aí densidades diferentes, índices de refrações diferentes. Mais na frente, nós vamos ver que existem cálculos de refração da luz que depende desses índices que eu estou falando aqui, tá bom, pessoal? Mas nós vamos ver mais na frente, tá? Na 3, explique como acontece a absorção da luz e que tipo de transformação de energia é predominante nesse caso. Bem, a absorção da luz já está dizendo o nome, né? Absorver. Então, é quando a luz ela é absorvida. Normalmente, pessoal, a luz é absorvida em corpos mais escuros, corpo negro, cor preta. Por exemplo, camisa preta, né? Chapéu preto, placa solar que é preta,
Então, corpos pretos tendem a absorver a luz, tá bom? E que tipo de transformação de energia acontece? É a transformação de energia luminosa em energia térmica, em calor, tá bom, pessoal? Então, por isso que se você usa uma roupa preta, você tende a sentir mais calor em dias muito quentes, ensolarados, tá? Porque a cor preta vai absorver essa luz do sol e vai transformar essa energia luminosa em energia térmica, em calor. Na 4, explique de forma resumida cada um dos seguintes fenômenos envolvendo a luz. Então vamos lá. Fenômenos interessantes. O arco-íris. Galera, o que é o arco-íris? Pessoal, presta atenção. O arco-íris ele só acontece quando tem sol e chuva. Estou falando do arco-íris natural, tá, galera? A gente pode também criar um arco-íris artificial, mas o arco-íris natural ele só vai acontecer se tiver sol e chuva. E como ele acontece? Bem, pessoal, o sol ele tem que estar sempre oposto à chuva, tá? Não tem como a gente ver um arco-íris, por exemplo, meio-dia. É difícil, porque o sol vai estar em cima da chuva. Mas para que ocorra o arco-íris, a gente vai ter que ver o sol sempre oposto à chuva na horizontal. Então, quando a luz do sol incide nas gotas d'água, ocorre essa refração. Lembra da segunda questão? Refração. A luz entrando no outro meio, né, desviando, mudando sua velocidade, saindo dessas gotas de água da chuva com outras frequências. Tá? Então, como ela é desviada, ela sai com outras frequências. Eu falei para você que ocorre uma redução também no comprimento de onda. Então, ocorre a alteração de frequência, tá? Porque comprimento de onda e frequência são relacionados, um é o inverso do outro. Então, se ocorre mudança no comprimento de onda, ocorre também mudança nas frequências. E cada frequência tem uma cor. Então, quando você observa a luz do sol entrando nas gotas de água e saindo com frequências diferentes, a gente vê cores diferentes, tá? Cores diferentes. Então, veja bem, pessoal, sempre a gente vai ver o arco-íris oposto ao sol, tá? E sempre a gente vai ter essa refração e dispersão. Quando eu falo dispersão, galera, é quando a luz sai com frequências diferentes do outro meio, tá? Então, tem a refração, que é a entrada da luz em outro meio que entrando na água, e a dispersão em outro meio em várias cores, por isso que a gente vê várias cores no arco-íris, tá bom? B, o relâmpago. O que é o relâmpago, galera? A gente tem o relâmpago, a gente tem o raio e a gente tem o trovão. Vamos então separar primeiro as três coisas, né? O que é o relâmpago? É a luz. Relâmpago é quando eu vejo, tá? É a luz. O raio é a carga elétrica em movimento, tá? Descargas elétricas em movimento vai dar uma descarga elétrica, né? O raio. E o trovão é o som, tá? O som que a gente escuta do movimento das descargas elétricas. Então, o que é o relâmpago? O relâmpago é a luz. Por que ocorre a luz? Galera, o que é a luz? A luz é a emissão de fótons, tá? Energia, fótons. Então, ocorre um aumento de temperatura, tá? A temperatura ela passa mais de 1000 graus em menos de um segundo, tá? Então, esse aumento de temperatura aquece o ar, tá bom? Então, todo gás aquecido vira plasma e todo plasma emite fótons, emite luz. Então, o relâmpago nada mais é do que a luz da descarga elétrica, beleza? C, eclipse lunar. Aqui começou um negócio estranho, né, pessoal? Eclipse lunar e eclipse solar, a gente pode confundir. Realmente é um pouco difícil. Mas vamos lá, galera. Vamos só lembrar que a palavra eclipse significa escurecer. Tá? Então, se a gente lembrar da palavra eclipse, que é escurecer, aí mata a charada. Olha lá, na letra C. Escureceu quem? A Lua. Eclipse lunar, escureceu a Lua. Então, alguma coisa passou na frente do Sol que escureceu a Lua. Quem que passou na frente do Sol? O planeta Terra. Então, o eclipse lunar é a sombra da Terra na Lua. Tá? Então, escureceu a Lua. Alguma coisa está atrapalhando a luz do Sol bater na Lua. Que coisa? A Terra. Nós estamos fazendo a nossa sombra na Lua. Então, galera, o eclipse lunar ele pode ser total ou parcial. O parcial é feito pela penumbra, como se fosse uma sombra mais fraca, né, da Terra passando ali na Lua. Então, o eclipse lunar total, poucas pessoas conseguem ver. A maioria das pessoas consegue ver ele parcialmente, tá bom? A gente está na penumbra, vendo um pouco fraco, né? Então é isso que acontece. O eclipse solar, olha só a palavra eclipse. Escureceu quem? O Sol. Nossa, o Sol escureceu. Quer dizer, tem uma sombra na frente do Sol. Alguma coisa passou na nossa frente que encobriu o Sol. Quem? A Lua. Então é quando a Lua passa na nossa frente, ela fica entre a Terra e o Sol. Então a Lua atrapalha a gente ver o Sol, né? Ela está no meio do caminho, ela atravessa na nossa frente. E aí a gente tem esse eclipse solar, a Lua tampando o Sol, tá bom? Então esses são os dois eclipses aí, não vamos confundir, hein, galera. Naí, cor azul do céu. Como é que ocorre a cor azul do céu, galera?
Pessoal, não é o reflexo da água do mar no céu, não é isso, tá? O que que acontece? De novo, vamos lembrar lá do que acontece. A luz do sol, ela é composta de todas as cores, tá? Então ela tem todas as frequências juntas, a luz mais clara do sol. Quando ela entra na atmosfera da Terra, ocorre uma interação com os gases da atmosfera da Terra. Então, por causa dessa interação com os gases, ocorre a refração, ocorre também a dispersão, como no caso do arco-íris. E quando se dispersa essas cores, essas frequências, a cor predominante é a frequência de cor azul, tá bom? Então, tem as outras cores, tem os outros componentes de ondas, mas o que predomina, a maior incidência é a frequência de cor azul, tá certo? Então, é por isso que o céu é azul, tá? É a interação, a refração e a dispersão da cor do Sol em cor predominantemente azul, frequência de cor azul, tá bom? Galera, ó, veja que na lista agora tem alguns exercícios, né? O 5 ainda é um exercício teórico, então vamos fechar aqui com 5, tá? Explique o que são fontes de luz primárias e secundárias, a diferença entre elas, e esses 3 exemplos. Galera, cor de luz primária é aquelas que produzem a sua própria luz, tá? São as fontes primárias, elas têm a sua própria luz. Por exemplo, o sol, por exemplo, fogueiras, por exemplo, a chama de uma vela, tá? Então, é uma luz que proveniente da sua própria energia, ela está produzindo sua própria luz. As fontes de luz secundárias são aquelas que recebem essa luz, elas não conseguem produzir a própria luz, mas elas estão refletindo, elas estão recebendo luz de uma outra fonte primária. Por exemplo, a Lua não tem uma fonte própria, ela não tem uma luz própria, ela recebe a luz do Sol. Então a gente consegue ver a Lua porque ela consegue refletir a luz do Sol, tá? E qualquer outro objeto que a gente tenha, ele também é uma fonte secundária, ele recebe a luz da nossa lâmpada, ele recebe a luz do Sol, ele recebe a luz de uma outra fonte, tá? Então qualquer objeto, um caderno, né, uma caneta, tá bom? Então qualquer outro objeto é considerado uma fonte secundária, tá? Uma fonte de luz secundária. Beleza? Então, acho que a parte teórica fica por aqui. Veja que os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10 são exercícios de cálculo, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos resolver eles. Esses exercícios estão aí compartilhados com vocês. Já tem respostas, tá vendo que as respostas estão aí. Quem quiser pesquisar também o que vocês acham esses exercícios na internet resolvidos, na próxima aula nós vamos fazer eles, tá bom, pessoal? Além desses exercícios, a gente tem o exercício da apostila de vocês, tá bom? Então fica aí a dica, beleza, galera? Na próxima aula, então, vamos fazer esse exercício. Vocês podem tentar fazer. Se tiver dúvida, apareçam nos plantões online e nos plantões presenciais, tá? Quinta-feira, sempre os plantões online à tarde, das 15 às 18 horas. E nas sextas-feiras, os plantões presenciais no EMOP, tá bom? Das 15 às 17 horas. Beleza, galera? Então, aguardo vocês aí, tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui. Tá certo? Espero que tenham gostado mais uma vez. E vamos lá, galera. Vamos que a gente precisa fechar a nossa parte do capítulo 20 e 21, que é óptica. Tá bom, galera? Valeu. Um abraço a todos.